Irmãos, para o nosso momento de edificação, nesta manhã, pela pregação da palavra, vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo de número 4. E vamos dar sequência à nossa série de mensagens neste livro. Eclesiastes 4, do 7 ao 16. Assim diz o Senhor: Então, considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã. Contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma aos bens desta vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar, ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, nós estamos diante da tua palavra e suplicamos o teu favor, Senhor, para que o teu Santo Espírito opere em nossa vida com poder, para que possamos crer naquilo que acabamos de ler. Mais do que compreender, ó Deus, a estrutura do texto e compreender a tua necessidade em revelar esta porção da tua vontade e a tua intenção, que nós creiamos naquilo que nós acabamos de ler, para que assim a nossa vida seja transformada e o teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Ajuda-nos neste momento, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tem hora que é melhor fazer você sozinho, para que as coisas sejam bem feitas. Já pensou nisso? Tem hora que as coisas só saem bem feitas quando é você que faz. Você sozinho, me deixa aqui que eu resolvo. É bem provável, irmãos, que se não fôssemos cristãos convertidos, nós não escolheríamos conviver com a maioria das pessoas que está aqui. Pense bem, nós temos perfis muito diferentes, temos áreas de interesses muito diferentes. Se não fosse por causa do Evangelho, é bem provável que a gente não ia escolher ter esse tipo de comunhão. Eu tenho plena ciência, por exemplo, de que é muito difícil conviver comigo. Não concorda? Só ouve. Eu tenho plena ciência. Não é fácil conviver comigo. Que dirá lá em casa. Mas nós não fomos feitos para viver sozinhos. E por meio de Cristo, por causa da sua obra, nós desfrutamos de uma comunhão verdadeira com Deus e com os nossos irmãos. É só por causa do Evangelho que nós podemos amar expressando o amor que nós recebemos de Deus. O texto que nós acabamos de ler aqui demonstra o pregador em suas observações, e que ele, fazendo essas observações sobre a vida, considera que a opção pela solidão e a postura de alguém orgulhosa são vaidade e podem tornar a vida
sem alegria e sem alcançar o potencial máximo que ela pode nos fornecer. Sendo melhor viver em comunhão e com humildade. Esse texto é muito maravilhoso, porque está na palavra, eu sei disso, mas mostra que quem escolhe a solidão, e isso é possível, ainda mais no nosso tempo, está escolhendo uma vida que não vai gerar para ela o potencial máximo daquilo que Deus pode oferecer nas coisas que foram criadas, nas capacidades que Deus transmitiu a toda a criação. É melhor viver com comunhão e humildade. Bom, o título da mensagem de hoje é este: Viva uma vida melhor. 2 lições. A primeira lição está do verso 7 ao verso 12. Viva uma vida melhor em comunhão, estando pronto para cooperar. E depois, do verso 13 ao verso 16, viva uma vida melhor em humildade, estando aberto para aprender. Em comunhão, estando pronto para cooperar, e em humildade, estando pronto para aprender. Esse texto alcança a nossa vida porque somos guiados por orgulho, inveja e avareza muitas vezes. Há pessoas que têm um nível destes elementos mais rebaixado. São pessoas muito amáveis, muito acessíveis e que às vezes, até por causa da maldade do homem, são passadas para trás. Mas na grande maioria das pessoas, estes elementos são parte da sua natureza caída e são inclinações quase que inevitáveis. São pessoas altivas em sua maneira de olhar o mundo e as outras pessoas. São gente que não considera e não concebe a possibilidade de alguém, que não seja ele próprio, prosperar. São pessoas que não concebem a possibilidade de ver alguém que pensa melhor do que elas e que consegue gerenciar melhor alguma situação. Sabe aquela coisa de filme onde tanto o homem quanto a mulher, é claro que vem naquela ideia de quebrar com a ideia de masculinidade, mas tanto o homem quanto a mulher, eles estão assim, é uma cena de filme, eles estão discutindo com alguém. E aí o marido fala assim, para com isso agora! E a esposa vem e fala assim, não, deixa que eu resolvo. E aí fala, para com isso agora! É a mesma coisa, sabe? Aquele desejo de tentar resolver sozinho por achar que a outra pessoa não tem condição. O Evangelho rompe com tudo isso. Porque, por intermédio do Evangelho, nós somos humilhados. Toda a nossa soberba é desfeita pelo fato de que toda a nossa vida até a salvação é rebeldia e más ações contra Deus. E que Deus, em Cristo, que deixou a sua glória para se humilhar, assume o nosso lugar para que nós possamos ser novas pessoas. Nós somos colocados no nosso devido lugar. Homens pecadores, mortos em nossas atitudes, sem nada de bom a oferecer. E então Deus nos exalta em Cristo. Somos tornados seus filhos, participantes de um corpo muito grande, que é o corpo de Cristo, e ainda assim podemos externalizar aquilo que nós recebemos. O amor, a compreensão do Senhor, a sua misericórdia sobre nós, que pode ser levada a outras pessoas. Irmãos, é possível, na verdade, experimentar uma vida sem muitas frustrações neste mundo. Mas nós precisamos viver com humildade e precisamos desfrutar da comunhão que Deus nos deu. Então, viva uma vida melhor, em comunhão, estando pronto para cooperar, em primeiro lugar. Olha o texto que está diante de você. Veja que Salomão, o pregador, continua a considerar a vida.
E até no final do versículo 16, parece-nos que ele já começa a olhar para o que acontecerá quando ele partir. Quando diz do jovem sucessor, o rei que vai tomar o lugar deste rei pregador que está nos falando aqui. Este rei já está vendo que um dia a vida vai acabar e que alguém vai assumir o lugar dele e que o povo que está sendo deixado para ser governado é numeroso, mas que muita gente não vai se alegrar com ele. Pois muito bem, vamos voltar ao início, onde vemos que, ao olhar a realidade debaixo do sol, ele vê outra vaidade. E que vaidade é esta? A solidão. Veja, uma solidão por opção. Ele vê um homem, diz o verso 8, sem ninguém, não tem filho, não tem irmão, e ele não cessa de trabalhar e não para desfrutar dos bens que o trabalho dá. Coisas que nós já aprendemos até aqui em Eclesiastes. Separar tempo para aproveitar a vida, se divertir, usufruir do recurso que o trabalho nos dá. Este homem, por opção, não quer parar nunca. E mais do que isso, não vê os benefícios que o trabalho lhe traz e não quer usufruir deles. Por isso, a consideração do pregador é, além de vaidade, isso é enfadonho trabalho. Nós nos empenhamos muito em algumas coisas, mas vamos pensar no mercado de trabalho. Quando estamos em alguma ocupação, tem alguns trabalhos que são penosos mesmo. Mas se nós não considerarmos a necessidade de parar para descansar e ver aquele trabalho como bênção de Deus para nós e o fruto daquele trabalho como bênção de Deus para nós, então paramos um pouco aqui e começamos a usufruir de todos aqueles recursos que vieram do trabalho que Deus nos deu, não haverá alegria em levantar mais um dia para ir trabalhar naquele lugar que, segundo a nossa perspectiva errônea, é um lugar opressivo. E de fato é assim. Você sabe, já deve ter experimentado de trabalhar num lugar que você não tem prazer de trabalhar. Tem gente que não consegue dormir a noite anterior, acorda de madrugada, e aí acorda no horário de trabalhar puxando o ar, porque não consegue mais conviver naquele ambiente. Eu estou, neste momento da minha fala, excluindo todos os reais problemas. Ok? Eles existem. Existem disfunções no local de trabalho. Estou excluindo todos eles. Por quê? Nós estamos olhando para uma consideração de alguém que, em tese, não tem problema nenhum no trabalho. Ele optou viver sozinho, não parar de trabalhar e não desfrutar daquilo que o trabalho dá. Isso é correr atrás do vento. Isso é vapor. Isso vai trazer para ele enfado, um peso, um desgosto para a vida. E aí, olhando isso, Salomão diz: é melhor, veja o versículo de número 9, é melhor ter companhia. Viver sozinho é vaidade e vai tornar o seu trabalho enfadonho. E aí ele diz: é melhor serem dois do que um, porque eles vão ter melhor paga do seu trabalho. Se um deles cair, o companheiro levanta. Mas ai daquele que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante. Aí ele muda a ilustração para dizer a mesma coisa. É melhor dois dormindo juntos, porque eles vão se aquentar um ao outro. O sozinho não vai conseguir fazer aquilo que dois fazem melhor. Porque sempre tem um engraçadinho no meio, que vai dizer assim: não, pastor, nós temos aquecedor hoje. Temos bons edredons. Né? Temos aí pijamas de frio que vão fazer esse trabalho. Não é isso que a gente está considerando aqui.
O que o pregador está considerando é que o trabalho, seja ele qual for, é melhor feito em comunhão. Um homem não é completo sem a sua esposa. A esposa, a mulher, não é completa sem o seu esposo. Eles são partes de algo que será reunido segundo a vontade do Senhor. Aí eles se tornarão, deixarão a casa de pai e mãe e se tornarão completos. Assim também, no reino de Deus, na igreja, não é possível vivermos sozinhos. Porque este trabalho é feito e esta vida foi desenvolvida pelo Senhor para viver em comunhão. E assim haverá melhor paga de todo o nosso trabalho aqui. Não existe a possibilidade de alguém viver o evangelho sem uma comunidade. Não existe. Não, pastor, mas a gente consegue. Não consegue. Como é que vai celebrar a ceia? Então, pastor, aí quando a gente precisa da ceia, uma vez por mês a gente vai na igreja. Aí o pessoal das comunidades tem que correr lá, seja lá como chama, né? Aqui a gente chama de junta diaconal. Em alguns lugares são os voluntários, que não são bem voluntários assim. Em algumas igrejas eles são obrigados a serem voluntários, senão eles não são membros da igreja. O conceito de voluntariado também está sendo redefinido dos nossos dias. Mas ainda assim, o pessoal tem que correr atrás porque geralmente, no dia de ceia, estatisticamente, a igreja está mais cheia. Por que isso acontece? Isso é uma falha no pensamento do que é a igreja. Nós somos individualmente chamados pelo Evangelho, mas somos chamados para nos tornar um só, porque é melhor serem dois do que um. É melhor. Porque quando um cair, o outro levanta. A gente ficar sozinho, a gente vai ficar caído lá. Tem gente que ainda gosta de cair. Sabe aquela pessoa que propõe a própria queda? Quando nós estamos em dois ou em mais, nós vamos até mesmo observar as inclinações da queda daquela pessoa e vai dizer assim, filho, sai daí. Vem pra cá, vai dar errado isso aí, vem pra cá. Não, mas eu só... Não vai, vem pra cá. Sabe aquela coisa, abraça e tira do... Vai pra lá. É melhor serem dois. Embora esse texto seja muito usado para casamento, esse texto não fala de casamento. No entanto, a vida do casamento é muito bem ilustrada por aquilo que está escrito aqui. Mas mais do que isso, o que é a vida do casamento segundo a Escritura? Não é a expressão máxima do relacionamento de Deus com a igreja? Então esse texto, mais do que casamento, fala da vida de Deus com o seu povo. Ele edificou este povo para que nós tenhamos melhor paga do nosso trabalho. Lembrando do que Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 58, aí fica tudo mais claro. Sejam firmes, inabaláveis, sempre operantes, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, é melhor serem dois. Nós temos muitas coisas a pensar da vida e que geralmente não são as mesmas coisas que os outros pensam. Somos diferentes mesmo. Temos gostos diferentes. Temos travas diferentes. Todo mundo tem uma trava, tá bom? Todo mundo empaca em alguma área da vida. Mas cada um tem a sua. E, vez por outra, Deus nos dá a bênção até, permitam-me aqui a dose de humor, de nos encontrarmos com pessoas que têm a mesma trava que a gente. Aí a gente fica amigo. Dois chatos também podem ser amigos. É o que o Evangelho faz. Nos une. Nos une. Porque não depende de nós, mas daquilo que o próprio Deus vai modelando em nós, quebrantando o nosso orgulho, nos capacitando a ser aquilo que nós naturalmente jamais seríamos e desejaríamos ser.
É melhor serem dois. Você quer uma vida melhor? Viva esta vida em comunhão e esteja pronto para cooperar. Tem um monte de gente na nossa igreja que tem olhos de lince. Eles conseguem perceber o mal de longe. Isso é uma capacidade, quase um dom. Vou chamar de talento. Então haja. Porque alguns desses ficam assim, vai dar errado, hein? Vai dar errado. Quando acontecer, não vai dar certo. Alguém tinha que avisar o pastor, mas só ele tá vendo. Alguém tinha que avisar, né, o pessoal. Será que ninguém vai fazer nada? Aí tem gente que fica com o coração tão endurecido que aí fala assim, não, acho que não dá mais pra gente ficar aqui nessa igreja porque tá acontecendo e ninguém faz nada. Mas só ele viu, faz alguma coisa, bendito. Coopera com o reino. É melhor ser dois do que um. Se um não tá vendo, o outro tá vendo, levanta o outro. É que muitas vezes nós não estamos dispostos a ajudar. E isso é por causa do nosso orgulho. Às vezes, na igreja, a gente tem muita gente igual o Jonas, sabe? A gente não quer que os outros se deem bem. Então a gente não avisa. Sabe aquela coisa assim, ó, vai passar o ônibus, você vai atrasar. Só avisa, só avisa. Depois você pode levantar uma bandeira assim, ó, eu avisei, pode. Mas você perde o seu direito de levantar essa bandeira se antes você não tiver avisado. É melhor serem dois. Viva uma vida melhor. Tem jeito de viver uma vida melhor. Se você viver em comunhão e estando pronto para cooperar com os outros. Mas também a vida melhor pode ser caracterizada por um viver com humildade, estando aberto para aprender. É a segunda lição a partir do verso 13. Veja que de novo começa com esta expressão, é melhor. Melhor é o jovem, pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. E alguns, infelizmente, já tomaram este emblema para si. É uma insígnia que a própria pessoa colocou em seu peito. Não. Como é que o pessoal fala? É até um dito popular bem chulo até, assim, né? Se deixa pra lá, não compensa. Mas o pessoal fala assim, não, já tô muito velho para aprender. É burro velho, não aprende, não é isso? Não é isso? É isso, não é? Aí eu fico pensando, é sério que não aprende? É sério que vai ficar endurecido desta maneira? E ainda que a maneira como você aprendeu há muito tempo atrás esteja errada ou incoerente com a Escritura, você vai permanecer no erro? É isso mesmo? E aqui não é uma questão de idade pura e simplesmente, embora a ilustração coloque um jovem e um velho. Mas o fato em si aqui é a inclinação deste rei velho de não se deixar admoestar. Não se deixar admoestar. Não ouve ninguém. Está sempre certo. É altivo, arrogante, invejoso, avarento. Não é possível viver em comunhão assim. E aí a gente olha, às vezes, a vida dessas pessoas e fala assim, não, nossa, ele está sempre cercado de alguém, mas é ele que escolheu, é ela que escolheu aquelas pessoas. E no exato momento em que aquelas pessoas não alcançarem o seu nível de perfeição, elas são de todo excluídas do seu rol de amizade. Quem define é a pessoa, porque ela não se deixa admoestar, ela não quer aprender nada, ela não quer ouvir nada. Existe vida melhor. Mas esta vida precisa ser vivida com humildade, estando sempre aberto a aprender. Veja só, ainda que o pobre saia do cárcere para reinar, ou que aquele velho rei
nasça no reino do outro, ele não se deixará admoestar. Melhor é alguém que esteja aberto para aprender. Não importa se é pobre, se é rico, se é velho ou se é jovem. O fato aqui é se abrir para a admoestação. É se abrir para o aprendizado. É se abrir para a exortação. Agora você imagina se nós vivemos na primeira realidade da lição. Vivemos em comunhão. É melhor serem dois do que um. Só que esse segundo aqui é o que não se deixa admoestar. Vai para onde? Vai para lugar nenhum. Se ele não ouve nada, se ela não ouve nada, para onde é que vai? Vai ficar empacado. Ou os dois morrem juntos. Sabe aquela expressão, nossa, de dito popular, vão morrer abraçados? E é isso mesmo. Às vezes nós somos tão fiéis, inclusive no erro dos outros. Somos leais. Nós somos leais. Nós juramos no erro do outro. Nós lemos na liturgia, nós precisamos, em amor, falar a verdade. Fazer-nos um ao outro crescer. Ninguém aqui é dono da verdade. Porque a verdade é a palavra. E com raras exceções, nós temos alguém que tenha um infinito conhecimento da palavra de Deus. E mais do que conhecimento, a sua verdadeira aplicação. Isso vai continuar acontecendo porque o verdadeiro e fiel intérprete da palavra é o próprio Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, nós precisamos considerar a necessidade de viver esta vida melhor, com humildade, estando aberto para aprender. Se nós não nos deixarmos ensinar, as coisas não vão caminhar na nossa vida. E o pior, pensando na igreja, nós vamos atrapalhar os outros irmãos. Lembra, em Provérbios, nós temos aquele texto que diz que é na multidão de conselheiros que há prudência. Onde não há conselhos, haverá ruína. É curioso porque nós temos um evento emblemático na palavra de Deus de alguém que até mesmo escolheu conselheiros para si. Curiosamente, é o filho de Salomão. Roboão foi aos conselheiros no momento em que o povo, logo que ele assumiu o trono, começou a reclamar de algumas práticas do rei. E foram reclamar dizendo, olha, o seu pai pesou muito a mão sobre nós. Alivia-nos deste peso. Ele vai aos conselheiros, os anciãos, toma conselhos com eles, e eles dizem, olha, você deve servir o povo e eles te servirão. Mas ele não se agradou daquilo. Ele foi procurar os jovens, muito provavelmente com a sua mesma maneira de pensar e de interpretar aquela situação. Então eles dizem, diga ao povo que se o seu pai pesou a mão, você vai pesar ainda mais. Eles não vão suportar o peso do seu dedo mindinho. Ele gostou daquilo, afirmou isso diante do povo e o povo se dividiu. Parece até que o Salomão está falando desse menino, nos versos 15 e 16. Parece demais. Está aí, o jovem sucessor vai ficar no lugar do rei. Ninguém vai se alegrar com ele. E aí é que Salomão trava. Permitam-me dizer assim, como ele já fez nos textos anteriores. Trabalhei, vou deixar para o outro. Será que vai ser sábio como eu fui? Então, o que nós vamos fazer? Viver a vida. Viver esta vida melhor, desfrutando de tudo que nós temos aqui. Pensando no universo da igreja, nós deveríamos celebrar cada avanço, cada chegada de alguém aqui, cada progresso de algum irmão que estava com alguma dificuldade de entender uma doutrina e acaba por entender e amar mais o Senhor por causa disso. Nós deveríamos celebrar,
Mas parece que alguns sempre colocam um selo de incapacidade em alguns irmãos aqui e ficam sempre esperando a próxima queda. O que é que faz isso gerar em nosso coração, senão o orgulho, a falta de humildade, o achar mais do que é, ou se achar maior em relação aos outros? Isso não combina com o Evangelho, porque Cristo Jesus abandonou a sua glória para se fazer como nós, viveu um estado de humilhação, para que todos nós um dia pudéssemos viver eternamente e desfrutar da sua glória. Isso é o Evangelho. Nós precisamos caminhar neste rumo de viver uma vida melhor. Mas você só vai desfrutar desta maravilha que é a vida no momento em que você estiver desfrutando da comunhão das pessoas. Aqui, na sua casa, no trabalho, na faculdade, e estando sempre pronto para cooperar. À medida em que você também está vivendo em humildade e aberto para aprender. Eu queria que nós considerássemos 3 coisas finais aqui como aplicação da mensagem de hoje. No entanto, antes disso, eu e você precisamos nos lembrar de Cristo Jesus mais uma vez. Embora nós já tenhamos lembrado de Cristo ao longo de toda essa mensagem, você e eu precisamos compreender o fato de que Cristo é quem nos faz um só. Cristo Jesus nos reconciliou com o Pai. Cristo Jesus nos reconciliou uns com os outros. Nós podemos desfrutar de perdão por causa da obra de Cristo e porque esta obra é implantada no coração do crente pelo Espírito Santo. É por isso que, independente da ofensa que você recebe muitas vezes, você é levado a perdoar. E as pessoas olham para você e dizem assim, nossa, é muito bobo mesmo. Mas é por causa do Espírito de Cristo. Nós somos reconciliados com o Pai, nós somos reconciliados uns com os outros. Cristo Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Fomos tornados uma família da fé. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 15. Depois de Jesus dizer que Ele é a videira e os crentes são os ramos desta videira, que vão usufruindo e sorvendo tudo aquilo que a videira pode dar, e gerando frutos, e se tornando um só com Cristo e com o Pai. Jesus vai dizer o seguinte no verso 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus irmãos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Em Cristo Jesus é possível viver essa vida melhor. Se depender de nós, nós não vamos querer. Como eu disse no início, talvez não vamos nos escolher como amigos, como conhecidos, como pessoas que vivem no mesmo lugar. Mas em Cristo isso é possível. Em Cristo Jesus nós podemos nos amar, considerar um ao outro, nos lembrar uns dos outros, orar por vocês, e vocês orarem por nós. É possível um receber o outro em sua própria casa, comer a mesma comida. É por causa do Evangelho.
Em Cristo nós fomos reconciliados com o Pai e reconciliados um com o outro. Em Cristo nós fomos quebrantados e assim devemos estar sempre prontos para aprender uns com os outros. Então, vamos a estas coisas que devem ser aplicadas ao nosso viver a partir desta mensagem. A primeira delas, ponha um fim à sua solidão. Deus não fez o homem para viver isolado, mas para se relacionar com o próprio Senhor e com os outros homens. A solidão traz, irmãos, tristeza e também muita frustração, e sempre será assim, pois não é bom que o homem viva só. Para alguns, a solidão é fruto do seu próprio orgulho, pois afinal, ninguém faz as coisas como ele gosta. Ou entende que as coisas deveriam ser feitas daquela outra maneira. O que eu estou querendo dizer aqui, meus irmãos, é que nós precisamos nos envolver mais uns com os outros. Mesmo querendo viver sozinho, o solitário se entristece por não poder compartilhar com os outros os seus sucessos, as suas alegrias e todos os bens que a vida que o Senhor lhe concedeu entregam. É inegável o desafio de conviver com algumas pessoas, mas ainda assim nós devemos nos empenhar muito por viver em comunhão, desfrutando dos benefícios que a obra de Cristo nos traz, a qual nos direciona a amar o próximo como a nós mesmos. Então, pare de procurar a solidão, ponha um fim a esta solidão. Segunda coisa, procure alguém para caminhar junto com você. Essa é a consequência direta de pôr fim à solidão. Faça novos amigos. Convide pessoas com quem você tenha afinidade, nem que seja em um único assunto. Faça novos amigos. A vida, meus irmãos, é sempre mais leve, sendo vivida na companhia de alguém. Um cristão precisa de outro cristão para caminharem juntos a fé. Um membro de igreja precisa ter outro membro de igreja perto, assentado na sua mesa, para se apoiarem no serviço do reino de Deus. Nós todos somos chamados a nos conduzir mutuamente e todos sermos conduzidos a Cristo em discipulado. A vida se torna sempre mais leve quando nós temos alguém por quem orar ou dividir algum motivo de oração. Assim também, meus irmãos, é maravilhoso ter alguém com quem se alegrar. Por outro lado, é muito triste saber que convivemos tanto tempo com pessoas aqui na nossa igreja e não sabemos nem o nome de algumas delas. É bem provável que alguns de nós estejam vivendo um cristianismo bem diferente da igreja inicial, pois lá eles tinham tudo em comum. Eles tinham o prazer de estar juntos e eles tinham a motivação de perseverarem unânimes na doutrina dos apóstolos. Não é que você e eu tenhamos que convidar todas as famílias para serem nossos amigos íntimos. Porém, não conhecer superficialmente e não cumprimentar os irmãos nos dias de culto é um exagero individualista e pecaminoso. Convide alguém para caminhar junto com você. Convide alguém. Você nem sabe se é o mesmo time que ela torce, mas convide alguém. Para que você seja levantado quando cair. E para que você levante quando alguém cair. Nós somos chamados para viver em comunhão. E a última coisa, seja humilde. Seja humilde. O Senhor nos dotou de dons, talentos e especialidades para usá-los em benefício do nosso irmão. Como nós lemos na liturgia em Efésios 4. Mas isso não significa que nós precisemos de ajuda para todas as outras áreas da vida. Há pessoas que são extremamente orgulhosas, altivas
e donas de todo conhecimento, não permitindo que ninguém as admoeste ou ensine. Tais pessoas sempre têm experiências de todas as áreas da vida. Conhecem tudo de tudo, ou são a autoridade em todos os assuntos. Já conviveu com alguém assim? É chato demais. A vida não anda para frente. E tem hora que a gente perde até a paciência e começa a soltar as coisas na mão dessa pessoa ou dessas pessoas. E aí, por fim, nada sai do lugar também. Porque nunca tá bom, nunca é a pessoa, né? Neste último caso, nada do que as outras pessoas fizerem vale ou alcança o seu critério de perfeição, que muitas vezes é falso também. Irmãos, para que nós vivamos uma vida melhor é necessário ser humilde. É melhor, disse o pregador, o jovem sábio que se deixa ser ensinado. Não é apenas uma questão de idade, como eu também já afirmei. Mais do que isso, é uma questão de igualdade criacional. Nós sabemos que, em Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Os crentes em Cristo foram chamados para viver em união e amor, pensando concordemente, não pensando sobre si mais do que convém. Então, verifique a sua postura. Considere que as outras pessoas podem te complementar naquilo em que você é incapaz de pensar ou realizar. Seja humilde. É possível, meus irmãos, não experimentar tantas frustrações no mundo. Então, viva uma vida melhor, em comunhão, estando pronto para cooperar, e em humildade, estando pronto para aprender. Vamos nos lembrar? Ponha fim à sua solidão, procure alguém para caminhar junto e seja humilde. Vamos terminar lendo Filipenses 2, do 1 ao 5. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos ler todos juntos o verso 5? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe a viver assim.